mais um Acadcast. Acadcast. Eu sou a Marina Zanco. Eu sou o Felipe Ramos e hoje estamos aqui com ela. Com ela. Mas antes, Sempre antes. antes da gente apresentar quem é Se ela, você está no nosso YouTube, por favor, se inscreva, ative o sininho e compartilhe para todo mundo. E se não tiver lá? pode estar no Spotify, que a gente também tá E presente. faz o que lá no Spotify? Segue, escuta no carro, Qualquer lugar. qualquer lugar. Se eu estiver comendo na esteira. Também fala. Tô lá no mercado fazendo minha conta de matemática. O que eu faço? Escuta, porque Tô aqui no fone. não vai, se for eu, não vai conseguir fazer as coisas ao mesmo tempo. O importante é... Mas no caminho vai. Vai no Spotify, vai no YouTube, curta, like, compartilhe com todo mundo É e isso aí. continue aqui com a gente. E agora vamos para Estamos ela. com ela, Vivi, a nossa head de atuarial. Bem-vinda! Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Que ótimo! O Acadcast, pra mim, mais aguardado também. A gente fala pra todos? Fala pra todo mundo. Porque todo Acadcast é o mais aguardado. É porque eu acho que é a hora que a gente aprende muito de uma forma Muito. diferente, né? E não só a gente, né? Eu tenho certeza que vocês que estão vendo a gente também devem estar curtindo a gente. Se não tá curtindo, deixa aqui que o nosso produtor / editor vai deixar pra gente. É isso aí. E Vivi, vamos começar pelo começo. Quem é você? Afinal de contas, Quem é a Vivi? o que é você? O que você faz? Porque é complexo, né? Onde vive, onde dorme, como comem. Tipo um programa de Quantos TV aí. filhos? Bom, eu tô no mercado há mais de 20 anos, sempre na área atuarial. Caramba. E aí, assim, todo mundo me pergunta o que é o atuário, o que a gente faz, né? Então, assim, o que eu sempre explico para o pessoal, para tentar tornar isso de uma forma mais simples, é que nós somos espécies de estatísticos. Então, o que a gente faz é lidar com estatística, lidar com muita matemática para tentar prever eventos futuros. Olha, que E legal. fazer- Gente, é lógico, não é nada de Não tem cartas e tarô. futurologia aqui, Não, não. Não é Horóscopo. Vivi, não é Vivi sensitiva? Não é. Embora já tenham me perguntado onde fica a bola de cristal. E a né? Mega Sena? Já se perguntaram qual é o número? Já. Qual é o número daqui? Não tem uma quadra, não tem uma Pois trinca. é, já. Não, mas a gente tenta identificar padrão e prever o futuro de eventos dentro de uma seguradora, Nossa, identificar risco. Então, nossa especialidade é entender risco, que legal. né? Conhecer os riscos e entender os padrões e os comportamentos desses Então, pro riscos. pessoal que acha que a seguradora vai na sorte, não. Não, Temos um time forte que consegue ajudar nisso. exatamente. Que E legal. como é que isso funciona numa seguradora que tem produtos tão diferentes? Bom, a gente Que é tem que a CAD, entender. né? Não, a CAD, por exemplo, tem produtos bem diferentes, né? Então, o que a gente faz é identificar o comportamento de cada um dos perfis desses produtos. Então, por exemplo, quando a gente fala de transporte, que é um dos produtos da CAD, Aham. a gente tem um comportamento de curto prazo, que a gente chama. Então, o nosso objetivo aqui é identificar qual é o padrão e como é que a gente faz o gerenciamento desses riscos que a gente já Tá assumiu. bom. Quando a gente fala de vida e de RC profissional, por exemplo, ele tem um comportamento muito mais de longo prazo. Então, nosso maior Interessante. desafio aqui é prever como é que ele vai se comportar ali na frente. Então, acho que aí Então, para quem vê os seguros hoje, não faz ideia, ou eu não fazia ideia muitas vezes, que tem um baita de um cálculo para a gente estar apto para conseguir vender aquele seguro. Exatamente. Que legal. Tem que gostar de matemática. Muito. Mas é uma delícia, gente. Então, temos isso no mundo, né? Cada um gosta de um ponto ali. Não, e a gente estava conversando antes que é justamente isso, que essa diferença, né? Porque eu nunca seria. Na verdade, eu descobri o que era ciências atuariais porque eu tenho um amigo, o Thiago Pereira, que é atuário. E eu só descobri isso na formatura dele, porque Que legal, que amiga. até então. Foram 4, 5 anos, deve ser. Ficou com seu amigo. O que você faz? Nunca perguntou o que ele faz. Porque, tipo, né, jovem tipo, aceita, né? É tipo aquela propaganda, blá, 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 blá. Eu acho que ele já Atuário. tinha falado e eu nunca me liguei. E aí, na formatura, eu tava prestando super atenção e tal. Eu falei, caraca, não sei o que é. Tava prestando super atenção na formatura. Na formatura. Baita amiga, mas beleza. Na formatura tá, em algum momento eu Beleza, o prestei. importante é isso. Mas e aí, a tua formação você fez aonde? Me conta. Como é que você acordou um dia e falou, vou estudar ciências atuariais? Foi Não. isso? Ou Não caiu o acordei. controle remoto, a pilha foi para um lado, pro outro. Falta uma, né? Matemática, entendeu? Né? Na verdade, a minha ideia era fazer economia, e aí eu fui naqueles ciclos de palestra na Aham. PUC, que tinha atuariais, era a única faculdade na época que eu fiz que tinha um curso, e aí entra um estudante de atuariais antes do estudante de economia, eu vou contar para vocês o que é atuária. E aí começou a contar. Eu falei,
Interessante isso, acho que eu vou prestar. E então foi muito por acaso. E eu sou completamente apaixonada pela Que profissão. ótimo. Então, Que assim, é muito legal. gostoso. Mas- Quer vir pra... Fica na família, né? Porque se a mãe gosta tanto, os É filhos espelham a verdade. mãe. Eu espero que sim. Os filhos vão converter Como é que os você quer esse filhos. boletim de matemática e física aí? É. Você pega no pesado ali? Pego, lógico, tem que ser bom em matemática, mas Ai, que Maravilhoso. responsabilidade, né? Eu era bom em artes. Ah, eu também. Muito bom em artes e educação física. Não, já eu tô matava. direcionando desde pequenininho ali, ó. E aí, e as crianças gostam de matemática? Como é que é essa realidade dentro de casa? Eles gostam. A gente brinca com matemática com tudo. Então a gente tá no restaurante esperando, a gente brinca de fazer conta de matemática, a gente Que fica saudável. Conta os A lustres gente dos fica contando esportes. coisas. É isso, né? Para já ir. Porque eu acho que a matemática é um grande mito na sociedade, né? Muita gente fala assim, ah, eu não gosto de matemática. Eu acho que se de pequenininho a gente tivesse esse entendimento de que a matemática permeia tudo, talvez fosse mais fácil, né? Eu confesso que às vezes eu tô em casa no meu YouTube e aí eu começo a ver aqueles canais de matemática dos professores. Falei, caramba, se tivesse professores nessa época com isso, ia ficar muito melhor. E eu fico lá, quando eu tô me vendo, tá lá o cara falando uma fatoração, uma raiz. Falei, relaxante ouvir. Mas eu acho que é um ponto bem legal da gente destacar, assim, como as coisas são ensinadas pra gente. Exato. É isso. Porque eu fico pensando, toda vez que eu vou declarar imposto de renda, por que que eu não aprendi isso na escola? Não tem, né? Sabe? Por Tem que muitas que a coisas que a gente gente. e aí você traz essa ideia da matemática, a maneira como é ensinado É o que vai é ruim, ditar a né? vida, né? Como que eu vou Então, olhar pra tipo, lá? quem sabe, eu fico brincando, a gente fica zoando, mas a maneira como eu aprendi matemática lá no ensino fundamental era, nossa, o professor chegava, a gente tremia na base, sabe? E não eram umas coisas práticas como no Não é. mercado. É, Não, e todo mundo fala assim, matemática é difícil. Aí pronto, você já já, cria um já bloqueio. trava, né? Você já cria um bloqueio. Então, acho que a gente tem que ensinar. Primeiro que matemática é dia a dia, Uhum. né? Não só o meu dia a dia é muita matemática, É. mas eu acho que de todo mundo. É o que você está falando. A gente usa no mercado, a gente usa para Você tudo. usa até pra você saber que hora você vai chegar. Para tudo. Se você quiser, você pra consegue até tudo. prever tudo. É. Pois é, então eu acho que se Reza a for... lenda que a matemática criou o universo, né? Então, se for divertido, eu acho que a gente, Grande Pitágoras. né? E conta pra gente, você falou aí que tá há 20 anos no mercado de seguros, como você chegou no mercado? Porque o atuário pode trabalhar não só numa seguradora, mas Sim. como é que foi essa relação com você e seguros? Eu tive a sorte de conhecer uma pessoa na faculdade que tinha uma oportunidade de estágio e me puxou e fui trabalhar com ele. E foi muito legal porque eu acho que é muito importante essa primeira oportunidade dentro do setor. Muitas vezes a gente vê profissionais que estão ali no último ano e ainda não conseguiram se Uhum. encaixar, e é muito difícil, né? Porque você precisa de bagagem. A área atuarial te dá muita bagagem, então o estágio é relevante. Para quase todas as áreas, né? O estágio é É, a tangibilização do seu ensino teórico ali, né? é você começar na prática, Exato. colocar tudo aquilo que você está aprendendo na faculdade. Então, eu tive essa sorte. E aí, eu acho que o mercado atuarial também é um mercado bastante aquecido. Então, para aqueles que querem fazer atuariais, Ó, já fica a venham. dica aí, ó. Estaginho aqui na CAD. Sim, venham, venham. E então, assim, o mercado é muito aquecido. E aí eu fui tendo oportunidade de desenvolvimento em várias áreas diferentes, em seguro de vida, em seguro de danos, em áreas de precificação, em áreas de reserva. Isso tudo foi acontecendo. E aí, assim, a gente brinca, né, que o bichinho do seguro me picou e nunca mais eu saí A daqui. fala que ela fala sempre aqui. Eu amo isso, porque Tem é a assim, segunda que né? você fala que o seguro deve ser Sexy. sexy. A gente tem que gostar do seguro. Eu concordo também, Mas eu acho 100% que com isso. é isso, assim, o seguro oferece pra gente diversas profissões diferentes, como ele comunica com várias áreas, né? Se a gente for parar só nos episódios, a gente já viu várias profissões que elas vão se ter um comum, que é o seguro. A gente vê uma ótica do seguro hoje com a Vivi. A gente vê uma ótica do seguro na área comercial, de operação, de tecnologia. Então isso é engraçado, né? Porque em um único seguro você vê tantas profissões É. e todas elas com o mesmo objetivo, tá ali. É, Agora, no dia a dia, hoje você tem uma equipe que tem quantos profissionais ali? nós somos em 7.
E todo mundo faz a mesma coisa no dia a dia? É Não. dividido, cada um vai fazer uma coisa, cada um vai ter uma expertise. Cada um tem uma matemática separada. É, família. A gente quer tentar entender o dia a dia ali, é na prática. Então vamos lá, a gente tem duas vertentes aqui na ACAD. A primeira vertente é a parte de precificação. Então, a Aham. parte de precificação vai definir ali as bases técnicas que a gente usa para precificar os nossos seguros. Tá bem. Então, é uma base, é uma vertente que olha não só para a parte de matemática e tudo mais, mas muito de comportamento dos segurados, Que é o para que, risco tipo, daquele cara. é o risco, gestão de portfólio. Então, como é que a gente está aceitando esses riscos e tudo mais? Então, essa vertente olha para essa parte de entrada Aquela dos riscos. carteira tá saudável, vem Isso. muito do atuário. Fala assim, ó, estamos com mais ou menos risco nesse bolinho de pessoas. É isso aí. E também, assim, para que massa a gente vai vender? Para que tipo de Legal. segurado a gente vai ofertar? Uhum. Né? Porque isso é relevante para a gente definir certeza. a base de precificação. E aí a gente tem uma outra vertente, que é a parte que a gente chama de institucional, que cuida de reservas. Então, depois que o risco está aqui dentro de casa, Porque a gente ganha dinheiro, né? que a gente ganhou dinheiro, mas a Não- gente tem que guardar a Isso que eu ia parte do falar. dinheiro. Então, a gente Não tem podemos que... sair gastando assim, não. Não, Igual mulheres ricas, não pode. não. Tá bom. Somos mulheres conscientes. Maravilhoso. Fazemos boa gestão do nosso dinheiro. Então, a gente tem que fazer as reservas atuariais. Então, essa vertente olha para as reservas e olha para a parte de solvência, que é outra parte super relevante. Então, não adianta a gente crescer se não crescermos de forma saudável. Então, lá na meta, quando tá falando de solvência, culpa sua. A gente tem que olhar pra Ou ela. sorte nossa ter você com a gente. responsabilidade. A culpa nesse caso é positiva. É positiva, não é uma culpa culposa. E aí, vocês que fazem essa previsão de quanto tem que ter de solvência para a gente estar saudável. É isso, a gente faz todos os cálculos de solvência, todos os cálculos das reservas para garantir que a gente seja capaz de honrar tudo aquilo que a gente assumiu com os nossos segurados. Não, muito Eu legal. começo a entender que previsão pra mim não é mais massa sensitiva, não. Não Tem é. muita matemática por trás. Tem que ter uma razão, né, Tem. para as coisas, né? Tem. E razão é matemática. Continuando aqui, né? É isso, é isso. Legal. Mas a gente identifica que tem comportamentos que aconteceram no passado que se repetem no futuro. Então, é isso, a E gente aí que vem entender. aquele ajuste, né? É Ó, agora isso. esse preço vai aumentar X, porque lá no passado tivemos isso. Ou vai cair Y, porque tivemos um... Que legal. E ao longo de um ano, isso tudo começa, é sazonal mesmo? Tem os mesmos estabiliza padrões em ou algum estabiliza em algum momento? A gente tem muita sazonalidade, principalmente dependendo da carteira. Então, quando a gente pensa em transporte, é uma carteira muito sazonal. Se tá sol e verão, muda? Pode mudar, tem menos acidente. Se a gente pensar agora no fim do ano, tá chegando o fim do ano, tem Sim. muito mais embarcas, e aí, consequentemente, a gente vai ter mais sinistro, a gente tem que entender como é que Então, as isso férias do planeta, do Brasil, vamos ser mais nichado, acaba impactando até no movimento da Sim. nossa carteira aqui dentro. Sim, sem dúvida. Quando a gente pensa em RC, Eu ia talvez perguntar seja menos, exatamente isso. menos sazonal. Então, cada carteira tem um comportamento diferente. E aí, quando a gente está falando em RC profissional, por exemplo, a gente tem mais de 40 profissões que a CAD faz seguros. Cada um deles vai Que ter um somos comportamento. líderes, né? Você que não sabe, veja o episódio episódio da comigo, Érica. com a Érica, que você vai saber tudo sobre o RC Renault. profissional. E aí a gente tem. Falando no ponto aqui que ele vai deixar Vai o deixar o link. episódio? Vai deixar o episódio Deixa o linkado episódio. aqui, né? Obrigado, produtor. Temos um ponto aqui que você não vê, mas a gente tem. Mas aí a gente tem mais de 40 profissões. Isso se mantém? Tem profissões que têm um risco maior, um risco menor? Sem dúvida, sem dúvida. E A a gente gente trabalha faz... pra caramba, hein? A gente analisa profissão por profissão. Isso! Então, quando a pessoa fala, vamos abrir uma profissão nova. Uou! Não! Teve um baita de um trabalho anterior aí. É igual um iceberg, né? Você só vê a pontinha, mas lá embaixo. É isso, é isso. A gente tem que calcular Caramba. profissão por profissão e cada profissão tem a sua particularidade. Tem profissões que a gente tem que entender, assim, qual é o risco principal de um médico, de um corretor de seguros. É completamente Vira diferente. uma detetive. É um isso. FBI atuário. É O isso. que a profissão faz? Nossa, quais os riscos? E quais são as coberturas que a gente oferece para cada uma delas, né? Porque são diferentes. Então,
Nossa. Exatamente. Tem aquelas que dá para todo mundo, mas tem as específicas Tem as específicas. de cada profissão. Olha como... Exatamente. E aí, as condições gerais, vocês influenciam também? A gente tem que avaliar porque a gente tem que criar uma coisa que chama nota técnica, que é a base técnica de precificação. Então, a condição geral determina também a nota técnica. Se a gente tirar uma exclusão, eu posso ter que mudar o preço por conta disso. Se a gente inclui uma Porque pode ser maior ou menor. maior ou menor o risco, Que exatamente. louco. Então, tudo que a gente definir em termos de condição para aquele produto é base para a gente tomar. Gente, ela abriu uma caixinha na minha cabeça. Várias na minha, só tô aqui, ó. Porque eu fiquei pensando. Então, a gente tem vários produtos. Então, a gente tem que ter uma reserva para cumprir com todos esses possíveis sinistros, mesmo que eles não aconteçam. E aí, pensando no GNO. Isso. Caraca, o GNO pode ser um risco, são riscos grandes, né? Que a gente está Sim. falando ali do CEO de uma companhia. Aquela conta minuciosa pra, É, pode vender pode nesse vender. valor que vai dar Exato. certo. É isso, a gente tem que ter massa para conseguir definir isso. Perfeito. E aí a gente tem que analisar, o GNO é um risco completamente diferente, a gente pode ter estratégias de resseguro, por exemplo, diferentes, que é a nossa transferência de risco para uma outra companhia. Então, tudo isso tem que ser avaliado na hora da precificação. Qual a nossa estratégia de retenção? Aham. Tudo isso é avaliado. Caramba, Gente, é muita eu coisa. fico né? imaginando quando vem um novo produto, né? Porque aqui na casa a gente teve dois ali, o Cyber, que eu lembro que a gente conversou, e também o de vida. Eu lembro do Cyber foi difícil, né? É difícil? Porque você não tem histórico no Brasil. Pois é, não, quando a gente não tem histórico, Ai, meu Deus. a gente vai Aí vem a pedir. previsão da sensitiva. Eu acho que. A gente tem que buscar produtos correlatos, a gente tem que buscar experiência fora do Brasil, a gente pede socorro para o ressegurador, muitas vezes fala Caramba. assim, Vai pro. você Quem já é o tem- especialista é nisso, né? isso, Conte-me é mais. isso. Então, a gente busca, quando não tem nada, a gente busca fora, mas se a gente vai abrir um produto novo, como a gente abriu Vida, por exemplo, Sim. a gente tem muita estatística, então a gente vai se basear nessas estatísticas disponíveis para fazer a precificação. Bom, Vocês chegaram a virar para um líder de produtos e falar assim, olha, esse produto não vale a pena, porque a gente fez Vou esses tirar do estudos, mercado agora, né? Não faz sentido pra gente, porque a gente não vai ter, se conseguir se manter a longo prazo, porque os Sim. estudos que vocês fazem tem que ser levado a sério. né? Exato. Mas às vezes o que é legal é que a gente fala muito de matemática, né? Mas não é Percebemos só um pouco. Mas não é só matemática, a gente tem que entender o risco. Então, a gente teve uma situação Hum. há pouco tempo atrás de uma demanda que veio para a gente: olha, a gente quer criar esse produto para essa situação específica. Aí a gente falou assim: Será que não tem pode. spoiler do produto ou não? Não. Droga. Ainda não, ainda não, Tô ainda não. tentando, tentando. Todo episódio a gente tenta pegar um spoiler de alguma coisa, de alguma. Já vai pensando qual que você pode soltar ali que não vai ser, nossa, que spoiler, mas um spoilerzão eu gostaria. Então, vou pensar. Muito bom. E aí a gente falou assim: olha, neste formato não funciona, porque o risco é muito concentrado, então é perigoso. Então a gente tem esse alerta entendendo o produto, entendendo as consequências ali. Então a gente tem justamente essa avaliação de risco, não só da parte matemática, mas de comportamento de produto mesmo. Foge muito mais de matemática, como você disse, né? É isso. É uma análise de comportamento. É isso, é uma análise Quanto de mais a gente tem no Brasil coisas ou ações ou mais informações, ajuda para você determinar. Quando vem zero, tem nada. Sei lá, não sei nem se chegou, não sei nem se chegaria, né? Então, isso na minha cabeça agora. Piloto de balão. A gente tem que pensar em acidentes de balão. Tem alguma estatística Ó, de voz acidente de desse balão? racional ali, E ó. aí a gente começa a caçar. Tem acidente de balão? Se tem, onde está registrado? A gente tem que ser Daí meu DVD deles detetive. agora, É eu vou ficar isso. assim, Não, será já vai que- ver. O que eles estão Tá avaliando pensando de agora? mim, né? Quem tá na reunião, será que tem análise comportamental ali? A O gente que será que eles estão pensando agora? E eles são mais calados, né? Já deve estar lá na frente já, né? Enquanto a gente tava todo, olha essas cobertas assim, tiotinhas. Não dá, não é por aí, não. Mas é isso, a gente brinca de detetive, assim, de Legal. caçar Legal. estatística, caçar dado para poder criar o que Eu o acho. pessoal Agora, inventa. sabe o que me veio agora? Ah. Eu acho que a Tora é um grande fofoqueiro. Mas eles não focam na matemática. É. E é melhor ainda, Vê porque se isso aqui dá certo. E quantas pessoas foram que se deram mal, sabe? a fofoca no colégio, no bilhetinho, era fórmulas, né? O cara ri, ninguém vai entender. Mas riu porque já na fórmula falou, o professor falou tal coisa errada. Isso é. Ninguém ri dos nossos memes. Isso, é verdade, né? Ninguém ri dos nossos memes. Gente, eu tô muito encantada. E a nível de futuro? Que assim, A vocês. matemática prevê. Ai, tá. Aprendi já isso. A nível de futuro, por onde você acha que essa profissão deve caminhar, sabe?
A gente tem riscos novos surgindo, por exemplo, risco cibernético, Perfeito. risco climático. Então, tudo isso são riscos novos, necessidades novas que estão Uhum. surgindo. Outra coisa que a gente vai discutir muito em breve, longevidade. Então, as Sim, pessoas estão vivendo claro. mais e novas necessidades estão surgindo em decorrência disso. A própria inteligência artificial tá fazendo Né? mudar comportamentos, Não, né? quando a gente pensa em Big Data, inteligência artificial, aí a gente é vai. uma outra camada, É né? como a gente vai tratar tudo isso, E né? acho que ainda tem um lance, né? Quanto mais novas hardwares ou coisas, placas fotovoltaicas, que eu li hoje pela manhã que a China descobriu que quanto mais placas fotovoltaicas solares eles colocam nos desertos, muda o solo. Então, o deserto que não estava muito, não é florido, mas que não tinha muitos nutrientes, começa a ter nutrientes. Então, eles começam a Porque espalhar mais placas fotovoltaicas lá no deserto da China para fazer com que aquela área seja de plantio. Olha que loucura. muito Como interessante, você né? vai imaginar que o uso de uma nova tecnologia, no decorrer da vida, ela muda o ecossistema. E aí muda para vocês. Muda pra gente. Não, e se a gente pensar em mudança climática, tudo que está Com acontecendo aqui certeza. afeta produtos que já são tradicionais. É, exatamente. Property, por exemplo, quando a gente pensa nos empresariais, em alagamento, tudo isso está se transformando. Esses vendavais aqui de São Paulo, Porto A falta Alegre, de tudo. luz, A né? falta de luz, tudo isso está se transformando. Além do que a gente tem tecnologias novas. Então, quando a gente pensa em carros autônomos, Perfeito. como é que vai ser seguro para carro autônomo? Tem Né? aquele Então, dilema da AI, né? Até que ponto a AI pode determinar se vai atravessar para a isso. esquerda ou para a Pra direita? direita, é. É Eu isso. tenho duas coisas. Quem que toma ação? E quem você vai responsabilizar, né? Exatamente. Então tem Mas no muitas final sempre coisas. cai no humano, né? Porque eles falam, tem que ser um humano ali olhando. Não, pois é. No limite, o humano tem que assumir o carro. Pois é. Vivi, trazendo um pouco atrás, assim, na pandemia, a gente tinha muito que era risco excluído, que por ser uma calamidade, a gente sabe, né? Tipo assim, furacão é risco excluído. E aí Pandemia, né? na De certa pandemia, forma. as Pandemia, endemias, pandemias. guerra. E acabou que na pandemia as seguradoras tomaram uma postura diferente. Bem humana no sinal. por sinal. E aí é uma visão mais do atuário. Como o atuário previu isso? Ou tentou Ou foi. achar soluções? Não teve nem. Não teve o que Eu acho fazer? Eu acho que a gente não tinha como prever isso, né? Mas agora a gente tem que entender assim, será que isso vai se repetir? Se repetir, a gente vai incorporar isso nas nossas coberturas, né? Então, se a gente for incorporar, toda essa estatística é super útil. Se a gente entender que não, isso não vai se repetir, o que acho difícil, Né? né? A gente vai ter que excluir isso. Então, na verdade, o trabalho do atuário, além de toda a questão matemática e tal, é muito de gerenciamento de dados, entendimento desses dados, né? Então, o manuseio do dado é fundamental para a gente. A gente precisa entender o que aquele dado diz. Eu sempre falo para o pessoal que os números contam histórias, Com certeza. né? A nossa função, apesar de ser muito de cálculo, é muito de contar a história que aquele dado está falando para gente, Nossa, que Perfeito. legal. né? Então, é Teve até isso. um vídeo do Bill Gates falando lá em 2000, uma gravação, que ele falava que os próximos riscos da humanidade eram pandemias e climas. Aí quando veio a pandemia, todo mundo volta a esse vídeo, né? E a gente fala, caramba, o cara lá no passado, ele conseguiu ter tempo para já conseguir essa previsão, né? Matemática. Não, e a gente tem previsões aí que dizem que a próxima pandemia não vai demorar tanto Tanto tempo, tempo. verdade. Então, É quase que exponencial, igual a tecnologia, né? é. Demora-se e depois vai rápido. A primeira Depois da demora, mas primeira. depois é isso. Então, Nossa, muito interessante a gente entender um pouco mais. E a nível de tecnologia no seu dia a dia, o que vocês utilizam para poder agilizar o dia a dia, né? Porque existem antigamente Não deve ser só Excel, né? Não deve. Se bem que eu adoro E aí Excel. arrasta a coluna ali para baixo para ver Mas se esse é o nosso, né? O deles ali não deve ser dessa forma, assim, não. como é que é isso. bom, a gente usa software de manipulação de dados, né? Ali de manuseio de dados. Então, a gente usa ferramentas de programação. A gente tem que Python, programar R. Python, Eu R, já tô SQL. sabendo aqui, viu? Então, Python, R, SQL. Bom. A gente usa para poder mexer com esse dado, trabalhar esse dado. A gente usa software de cálculo de reserva, por exemplo. A gente usa Excel. Excel é nosso melhor Não, amigo. Excel eu acho que é maravilhoso. É. Nosso melhor Pra todo amigo. mundo. Agora que Excel vai vir com Python já, você é louco, vai ficar cada vez E Não melhor. sei o que é a gente Python. usa- É cobra, é cobra. E a gente usa a questão da inteligência artificial também. Uau, Isso ajuda em ótimo. muitas coisas. Programar, por exemplo, Facilita, né? facilita muito a vida. Então, essas são as ferramentas que a gente usa aí no dia a dia. Sim. Porque lá em produto a gente usa o primeiro passo da AI é jogar na AI e ver qual que é o output, a gente começa a partir dali.
Ah, estamos vendo um produto novo. Faz um discovery ali, junta 3 ou 4 ali e vai organizando. E a gente começa ali. Mais ou menos assim ou nada a ver? A gente usa, mas acho que a gente usa muito para ajudar em programação. Então, Legal. como a gente programa muito, Mas depois tem essa análise de vocês para fazer é aquele pequeno ajuste. isso, Refino. é Muito isso. bom, muito bom. Gente, muito legal. A gente tá chegando naquela hora. Mas já? Aquela hora que todo Caramba, mundo não pode. Já tá passa passando muito muito rápido, rápido. né? É uma hora que todo mundo adora. Rufem os tambores. Todo Será que mundo dessa chama. vez o produtor vai botar Será? um drums aqui? Será, produtor? Vamos lá, é o bate-bola. É o bate-bola. Vamos lá. Você já viu outros Já deve episódios? saber o Já que é o deve saber o que é bate-bola. bate-bola. Já. Também, se não sabe, será mais divertido ainda, né? Ai, meu Exatamente. Deus. Mas tudo bem. Como sempre, primeiras damas. A palavra do dia, primeiríssima palavra é comunicação. Muito Vou jogar bom. diferente agora, hein? Inovou, hein? A gente tem que comunicar o tempo todo, tudo que a gente vê. Porque a nossa missão é essa, é comunicar aquilo que os dados trazem, é dar insight para as pessoas. Então, a gente trabalha a comunicação, não só matemática, pessoal. A gente trabalha a comunicação o tempo todo. Muito legal. Muito bom. Matemática. Vamos deixar na zona de conforto. É. Vamos ver onde vai, onde sai. Ah, Pensando mais difícil na próxima. time de atuarial. NASA. Ah, meu NASA. Deus. Núcleo atuarial super avançado. Arrasado. É um novo nome, hein? Não é? Pode ser um novo nome Vamos ali. renomear aí, ó. Tecnologia. Suporte para tudo que a gente faz. É super, super, super importante. Assim, a gente anda de bracinho dado com o pessoal de tecnologia. Que ótimo. Seguro de vida. Poxa, roubou a minha. Necessidade. Necessidade. Eu acho que a gente hoje, e é uma coisa que a gente vê muito, né? A gente se preocupa muito com patrimônio Uhum. e não com vida. E vida é essencial. Então, acho que a gente tem que investir muito mais. Sem a vida, não tem patrimônio. É isso, a gente tem que investir não só em coberturas de morte, mas em coberturas de vida, né? Claro. Aquilo que a gente pode No dia a aproveitar em dia, né? vida. Não É esperar a isso. pessoa. É isso, passar é isso. pra lá. Tem muitas coberturas interessantes. Como é que foi? Ai, vou puxar aqui. Como Tá é que bom. foi desenhar esse produto aqui com a gente? Foi muito interessante, porque a gente tem que entender assim, como é que a gente começa um produto de vida? Para quem a gente vai vender? Uhum. Qual é o mercado que a gente vai atingir? É muita coisa para a gente entender. Então, acho que essa descoberta foi uma jornada mesmo, assim, sabe? De conversa. Eu fico imaginando assim. Você me falando, eu estou imaginando eu quando eu vejo uma nova série. Falei, caramba, que legal, olha isso. Você falando traz tanto entusiasmo quando você fala, que parece que, nossa vida, meu Deus, eu vou investigar aqui, eu vou ver ali, eu consigo. É quase isso. É isso, é isso. E aí a gente tem que ter certeza de que todas as pontas estão casadinhas, está tudo coberto. É muito legal, Cara, eu tô gente. imaginando aqueles séries de FBI, legal. né? É muito legal. As É, fotos assim, né? ligando um ponto a outro. Essa vida, ele pode ter esse acidente, mas esse acidente pode isso. acontecer 30, 14, 20 aves. Ela tá E arrebentando no meu matemática aqui, ó. Aves. E tudo se conecta, gente. Então, assim, a gente vai fazer um produto novo de vida, como é que isso vai afetar nossa solvência? Como é que isso vai afetar nossa visão de longo prazo? Isso é muito legal. De Então, novo. é ter essa É visão. muito legal a gente ver todo mundo com brilho no olho quando vem Exatamente. pra falar do que faz, assim. Ninguém tá. Mas mesmo, Não, sabe? não. É todo mundo querendo fazer diferente. Mas Mas para a mas- pergunta, empatia. Eu acho que a Gostei desse CAD, estilo. eu acho que a CAD, o clima que a gente vive aqui, eu acho que a gente tem muita empatia, não só dentro da área a gente se diverte muito, mas assim, eu acho que é entre todo mundo, sabe? Uhum. É um suporte, uma vontade de crescer muito interessante. Então, Maravilhoso. E pra gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem. A gente falou muito da profissão e quebramos muitos paradigmas, eu acho, sabe? Quando a gente Muito. fala que a matemática faz parte do nosso dia a dia. E tem muita gente que assiste o CADcast que Tem medo tem medo da matemática em si. da matemática em si. Ninguém tá vendo. É. Fale para as pessoas, Fala só nós. principalmente sobre a sua profissão, assim. O que você deixa para essas pessoas ali? A matemática não tem que ter medo. não tem que ter O medo. microfone é seu. A matemática é uma coisa que está aqui no dia a dia, com tudo que a gente faz. Então, acho que a primeira coisa é não tenha medo da matemática. Para quem pensa em seguir a área atuarial, eu sou suspeita para falar, porque eu sou extremamente apaixonada. Eu acho que é um uso prático da matemática, então é muito legal a gente ver. Tem uma questão social, quando a gente pensa em seguro, tem toda uma questão social. A gente tem um papel muito importante enquanto seguradora de manutenção
da sociedade, né? Então, quando a gente está lá quando alguma coisa ruim acontece, Mas na boa também. né? Na boa também, mas quando alguma coisa ruim acontece, é nosso Principalmente. papel É. ir lá e ajudar, né? E manter a estabilidade daquela empresa, daquela pessoa, daquele profissional. Então, é muito relevante isso. Então, eu acho que todo mundo que tiver, assim, paixão por matemática, venha para a área atuarial. Eu sou adepta aí de E quem não tentar. tiver, não tenha medo Quem da não tiver, não matemática. tenha medo da Muito matemática, né? Não tenha medo da matemática. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito legal. Acho que a gente tem que desconstruir esse medo da matemática aí. Muito bom. Muito legal. Gostei demais. Que delicinha, né? Foi muito bom esse papo. Obrigado, Obrigada, Vivi. Muito obrigada pela Obrigada, sua gente. Prazer enorme, de participação. verdade, esse papo. É. Agora a gente se esbarra assim pelos Eu corredores. só oi, 14 avos. Se vocês quiserem calcular qualquer coisa, vamos lá, gente. Acho que estão me chamando ali. Vivi, muito obrigado. Obrigada, gente. Muito A gente se obrigada. vê por aí e a gente se vê por aqui também. E você que ficou até agora, compartilhe, dê o like, ative o sininho e mande para todo mundo. Aquele seu amigo que se fala de matemática que ele treme na base, manda esse vídeo. Vamos ajudar a desmistificar que a matemática, sim, pode te ajudar muito no seu futuro. Com certeza. Gostou desse episódio? Deixa aqui o teu comentário, que a gente quer saber o que você mais gostou nesse em todos os E episódios. recomende pra gente o que você quer ver mais. É isso aí. A gente se vê na próxima. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.